Geração profética, amém, gente? Quarta-feira, domingo, nós estamos ministrando. Falamos sobre que a igreja é o instrumento estratégico de Deus para essa geração, para a nossa geração. Não é só vir aos cultos, não é só participar, mas ser instrumento de Deus, né? Profético para essa geração. E nós demos vários exemplos e várias pessoas também aqui neste lugar. Inclusive um exemplo na quarta-feira de uma irmã aqui da igreja, que ela começou, eles compraram um sítio, eles estão vendo a live hoje, eles compraram um sítio lá em Moeda, e eles começaram ela começou a interceder pelos vizinhos, a profetizar sobre os vizinhos. E tinha um senhor muito doente, ela foi, pregou para esse senhor. Esse senhor disse que foi o melhor presente que ele recebeu, mas esse senhor veio falecer e faleceu em Cristo. E aquela região começou a ser mudada quando eles mudaram para ali, porque ela entendeu que ela é o instrumento de Deus para mudar aquela região. E ela disse o seguinte, que teve um dia que ela parou o carro, eles pararam o carro, e em cima tinha duas mulheres assim, num morrozinho. E as mulheres começaram a gritar: você não é crente não, crentes somos nós, você é filha do diabo. E começaram a amaldiçoar. E eu falei: isso é um bom sinal de que você está mexendo no mundo espiritual da região, que você é instrumento de Deus no mundo espiritual da região. E quando esse senhor morreu, ela foi para o cemitério e pediu oportunidade para pregar, e ela pregou. Todos choraram naquele lugar, todos foram cheios da presença de Deus. E quando terminou, as pessoas aplaudiram. Eu nunca, olha que eu já fiz muito culto fúnebre e ninguém aplaudiu depois da mensagem. As pessoas aplaudiram e ficaram pedindo a bênção de Deus através da vida dela, porque nós somos uma geração profética. Amém, gente? Tua oração é muito importante, tua postura é muito importante. Só que a gente não vai falar sobre isso. Hoje a gente vai falar da geração de olhos abertos. Nós não vamos falar porque é ceia. E eu quero falar sobre o casamento, as bodas do Cordeiro, né? Da qual nós fazemos parte. E que é uma esperança que temos pela fé naquilo que Deus já preparou para nós. Só que, introduzindo essa palavra, eu sei que os dias que nós vivemos são dias muito difíceis, são dias assim, parece que cada vez mais, pastor Eduardo, a opressão aumenta. Isso que o Dimas falou aqui, do quente que fica morno, é uma realidade, não é? As pessoas vão diminuindo a intensidade de oração, a intensidade de congregar, a intensidade de observar os mandamentos de Deus, vão diminuindo aos poucos, né? Não abandonam, mas vão diminuindo o fogo, o ímpeto, né? O entusiasmo de andar com Jesus. E parte disso acontece porque lá em Apocalipse capítulo 12 fala que uma das ações do diabo é acusar. Ele acusa o quê? Acusa a nossa fragilidade, nossa fraqueza, nossos erros, porque nós erramos. Nós somos fracos, não é verdade? Forte é Deus em nós, mas nós somos fracos. E na medida em que Satanás vai alcançando os corações, e os corações vão aceitando essa acusação, vai diminuindo todo esse fogo, porque as pessoas começam a achar que não é digna, que Deus não aceita mais, que Deus não ama mais, não é? Que não pode mais servir a Deus com seus dons, porque é uma pessoa imperfeita, é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não se acha preparada para servir a igreja, outras pessoas com seus dons. E aí essas pessoas caem, como muitos têm caído, não é? Muitos têm caído, muitos têm deixado de orar, a oração ficou bem pequenininha, muitos têm deixado de jejuar, muitos têm deixado de estudar a Bíblia, muitos têm deixado de congregar, muitos têm deixado de servir a Deus,
essas cadeiras, vocês sabem que elas estavam separadas 2 metros, né? No período da pandemia, de cada pessoa. E teve um sábado, acho que há 3 semanas atrás, que uma irmã que trabalha no hospital falou com meu filho, dizendo: olha, já foi liberado pela prefeitura, pode aproximar as cadeiras. Eu fiquei tão entusiasmado com isso, que eu saí de casa, vim para cá, as cadeiras estavam todas entulhadas em vários lugares, e sujas, né, porque ninguém estava usando, e eu vim para cá, e eu comecei a arrumar cadeira, e eu fiquei à tarde, arrumando cadeiras, já aproveitei, fui nos banheiros, tinha uns papéis sujos lá, tirei, já aproveitei, fui limpando as coisas, fui fazendo as coisas, e quando eu estava fazendo isso, o Espírito Santo trouxe em meu coração: esse foi o primeiro dom que eu te dei, de arrumar cadeiras e arrumar a igreja. E meu coração ficou cheio de alegria, porque quase 40 anos, eu não perdi esse fogo. Eu ainda sinto alegria em arrumar cadeira, eu ainda sinto alegria em tirar papel de bala do salão, eu ainda sinto alegria em tirar a sujeira do banheiro, porque isso foi o meu primeiro chamado dentro da igreja, né? Então, esse fogo não apagou. E o segundo chamado que Deus me deu foi intercessão, não é? Que Ele mandou eu orar por Albânia, sem eu saber quem era Albânia. Naquele tempo não tinha Google, não tinha internet. E depois de alguns meses orando por Albânia, eu descobri na televisão que era um país ateu, na Europa, e que havia matado e prendido vários cristãos, pastores, padres, freiras, e fechado igrejas, e aquele homem havia morrido, e as igrejas estavam voltando. Eu fiquei tão alegre, porque eu fiz parte da intercessão mundial, sem saber o que era Albânia, mas eu fiz parte, porque Deus me chamou para isso. E o terceiro dom que Deus me deu foi para ensinar. Precisava de um suplente na escola bíblica dominical, e a pastora Solanjona, né, me chamou: vem, mundo, vem cá, vem ajudar aqui. E eu comecei, e eu gostei, e eu vi que Deus me deu também esse ministério de ensino, esse dom de ensino. Aí eu limpava a igreja, ensinava, era suplente na escola dominical, carregava o som, e a mesa era uma mesa Giannini, que era daqui lá, mais ou menos, a mesa de madeira, e eu botava aquilo nas costas e levava, arrumava o som, um PA bem pesado, e eu arrumava aquilo. O PA, não sei se a Sandra lembra, tinha umas lâmpadas lá dentro assim que acendia, depois que acendia tudo, aí ele funcionava, né? Tipo as televisões de antigamente. E eu carregava esses negócios, e tinha um pastor, Antônio Jerônimo, que ministrava louvor. E um dia ele chegou com o dente doendo, não tinha ninguém. Ele falou: você ministra? Eu falei: eu nunca cantei. Vai lá, canta. Eu subi e fui cantar, e canto até hoje, né? Eu descobri que Deus também me chamou para essa área, e eu faço com entusiasmo, né? Aí um dia eu estou no escritório da igreja, o pastor chega assim e fala: eu não estou com vontade de pregar hoje não. Acho que ele estava com dor de dente também, alguma coisa assim, tudo era dor de dente, né? Vai lá e prega. Uma igreja lotada. Você prega? Eu falei: prego. Fui lá e preguei, e descobri que Deus me chamou para pregar também, né? E tudo isso eu faço com entusiasmo, tudo isso eu faço com alegria. Eu pego um carro aqui, vou para longe fazer isso. Pego um avião, vou para longe fazer isso, e não recebo dinheiro. Não faço isso em troca de dinheiro. Eu faço isso por causa do chamado de Deus no meu coração. Então, quando eu continuo fazendo isso, e Deus, o Espírito Santo está aferindo em meu coração de que eu estou no caminho, de que eu não desci do quente para o morno, né? Que eu continuo fazendo, e que por mais que eu tenha as minhas fraquezas como você tem, minhas dificuldades como você tem, não é? Porque tem dias de depressão, tem dias de ansiedade, tem dias que você quer chutar a cadeira e chutar o balde, tem dia que o céu tá colorido, mas para você está cheio de nuvens e tempestade. Tem dias assim. Apesar de tudo isso, eu aceitei tanto a graça de Deus em mim, que a acusação de Satanás não pega em mim, para a glória do Senhor.
não pega em mim, não me influencia. Eu posso estar lá embaixo, na minha maior fraqueza, eu posso até pecar em alguma coisa e o Espírito Santo me corrigir, mas se eu vou para o sangue, se eu vou para a cruz, se eu me arrependo, se eu chego para Jesus, Ele me lava novamente, me restaura e me coloca em pé. Isso é graça, não é mérito meu, é graça, amém? Então é importante a gente entender isso, irmãos, que a igreja, você passa por isso, mas você tem que aferir aquilo que você fazia, você continua fazendo ou parou? Porque alguma coisa no teu caminho te impediu. Você continua servindo a Deus com entusiasmo, procurando aperfeiçoar aquilo que você faz, que dons se aperfeiçoa ou não? Ou você se contentou a ser o que o mundo e o diabo está tentando fazer você ser? Então isso é muito importante. Então hoje eu gostaria de falar aqui sobre esse tema. Por exemplo, eu não consigo, Senhor, ser santo. Eu não consigo, Senhor, vencer. Eu não consigo, Senhor, mudar a minha vida. Vira e mexe, eu estou tendo problemas naquela área ou naquela outra área. Eu não consigo, Senhor. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para você. Quem santifica a nossa vida? É você ou o Espírito Santo? Quem, gente? Quem santifica a nossa vida? É o nosso esforço ou a obra do Espírito Santo? Obra do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo tem uma tarefa que está operando em nós, não é? Porque o Espírito Santo tem uma obra que Ele está realizando em nós até o dia do casamento em que nós vamos ter com Jesus Cristo. O Espírito Santo está operando, está trabalhando em cada um de nós. Você pode ter certeza, se você está deixando o Espírito Santo trabalhar, hoje você está melhor do que ontem. Esse ano você está melhor do que o ano que vem. Eu estava sentado ali, e cantando, aliás, e lembrando, quantos que entraram no ano voando e está terminando o ano morrendo, não é? Mas quantos que entraram o ano arrastando e hoje está terminando o ano voando? Depende muito da fé, depende muito de você entender dessa relação que você precisa ter com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, porque é Ele que nos santifica. Eu quero ler alguns textos aqui com vocês. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, 2 Coríntios. Não para, irmãos, não para. Posso ouvir um amém? Continue na sua fé, continue caminhando com Jesus, mesmo com dificuldade, mas não pare, continue, amém? 2 Coríntios 1, 21 diz: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Quem é que faz com que permaneçamos firmes em Cristo? Quem é? Quem é, gente? Ô irmãos, quem é? É você? Sou eu? É o pastor da igreja? Aqui diz que é Deus que faz. O que Ele faz? Ora, é Deus que faz que nós, está se referindo a Paulo e os apóstolos, e vocês, aos irmãos da igreja, permaneçamos firmes em Cristo. Por que Ele nos faz isso? O 22 diz: Ele nos ungiu. Toda vez que você lê a palavra ungir, ou ungiu, refere-se ao Espírito Santo. Ele nos ungiu com que? Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Que a palavra, que Deus está usando essa palavra? Está dizendo aqui: a obra é totalmente minha, a obra é plenamente minha. O Espírito Santo é capaz de nos pegar como noivas, trocar nossas roupas sujas, limpar a nossa consciência, ornamentar as nossas vidas
e nos preparar. Por quê? Porque o final do versículo 2 diz, né, que Ele é o Espírito, aliás, Ele nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, com garantia do que está por vir. E o que está por vir? O que está por vir? A coisa mais importante que está por vir é o casamento da noiva com o cordeiro, e a noiva é a igreja. É a coisa mais importante que está no futuro, é o casamento da noiva com o cordeiro, com o noivo, com Jesus Cristo. E quem é que está preparando a gente? É o Espírito Santo. Eu quero pedir para você ler em casa, que não vai dar para ler aqui, porque é um capítulo muito grande, que é Gênesis capítulo 24. Gênesis 24 tem uma alegoria, uma história linda, porque lá mostra 3 pessoas, mostra Abraão, o seu servo Damasceno, e mostra a noiva, e mostra 4 pessoas, e mostra Isaac, que é o noivo. Escuta só, gente. Abraão diz lá no primeiro versículo que ele está velho, próspero, e ele chama seu servo mais velho e fala: senta aqui comigo, põe tua mão debaixo da minha coxa. A palavra no hebraico, a mão debaixo da coxa, é segura meu órgão genitor, porque é dali que sai vida. Segura, e promete para mim que você não vai buscar mulheres cananeias ou de outras nações para casar com meu filho, mas você vai lá na casa de Betuel, na casa dos nossos pais, e Deus te guiará para você trazer uma noiva para casar com meu filho. Irmãos, é uma das passagens mais lindas, porque ele segura o órgão genitor de Abraão e ele promete: eu juro, não levarei teu filho Isaque para aquela terra. Eu juro, não trarei mulher de outras nações para casar com ele. Eu juro, eu vou trazer uma mulher lá da sua terra para casar com ele. E o teu Deus vai me guiar. E ele sai, irmãos, com os camelos lotados de ouro, prata, provisão, vestes. E ele vai pelo deserto, porque ele teve que passar pelo que nós chamamos hoje de Jordânia, até chegar no Iraque. Imagina quanto tempo que ele viajou de Israel até chegar ao Iraque, com camelos e servos, para buscar uma noiva para o filho de Abraão. E ele foi. E quando ele chega na terra de Betuel, a Bíblia diz que ele faz uma oração, ele ajoelha e fala assim: Deus de Abraão, a primeira mulher que eu chegar e pedir água para beber, se ela tirar o cântaro e me der a água, eu vou beber, mas ela precisa falar também assim: eu vou buscar água na fonte para os seus camelos, até eles matarem a sede. Se ela fizer assim, é esta mulher que o Senhor separou para o filho do meu Senhor, para Isaque. E ele termina, quando termina de orar, ele olha e vê uma linda virgem vindo com seu cântaro. As mulheres mais lindas daquele lugar estava chegando à fonte. Ele fica olhando para ela, ela enche o cântaro, coloca nos ombros e vai embora. Ele corre e fala assim: você pode me dar um pouco de água? Ela sorri, pega o cântaro, coloca no chão, dá água para ele. Quando ele mata a sede, ela fala assim: eu vou jogar essa água fora e vou buscar água na fonte para poder dar de beber aos seus camelos. Ele levanta a mão para o céu e fala: obrigado, Deus de Abraão, que me guiou até aqui. Quem é você? Eu sou Rebeca. Você é filha de quem? De Betuel. Quem é Betuel? Parente de Abraão. Qual é o nome do seu irmão? Labão. Obrigado, Senhor, que me guiou até aqui. E ele então pega braceletes de ouro e coloca nela, coloca argolas de ouro, coloca pendentes de ouro, e vai seguindo ela até a casa, e chega lá, ela apresenta para Betuel, apresenta para Labão, e ele repete a história, e fala que é de Abraão, que é servo de Abraão, e que veio buscar uma noiva, veio buscar uma esposa.
E Labão fica curioso, que Labão não era fácil, né? Ele doido pelo ouro. E conclusão, Labão fala assim: fica 10 dias aqui, depois de 10 dias você vai embora. Ele fala: não, meu senhor está esperando, ele tem pressa, eu tenho que ir. Labão então pergunta: você quer ir com ele, casar? Aí Rebeca fala: eu quero. Aí eles saem pelo deserto. Irmãos, escuta que coisa mais linda. O servo representa o Espírito Santo, Abraão representa o Pai, Isaac representa Jesus Cristo. É a mesma alegoria do que está acontecendo. Ela andou no deserto, mas ele deu provisão. Ela andou no deserto, mas ele cuidou dela. Ela andou no deserto, mas ele lhe trocou as vestes, deu vestes novas. Ela andou no deserto e ele foi ornamentando e falando assim: olha, o Isaac, filho do meu Senhor, é lindo. Ele é um homem alto, ele é um homem bonito, ele é herdeiro de tudo que o pai tem. E o pai dele, Abraão, que é o meu Senhor, está velho. Ele é o herdeiro de tudo. Ele é um menino abençoado, ele é um rapaz abençoado, ele é trabalhador. E foi enchendo o coração de Rebeca enquanto passava pelo deserto, Iraque, Jordânia, entrando no deserto de Canaã, né? E enchendo o coração. E diz a palavra, irmãos, que quando ela chega para encontrar Isaac, Isaac também não estava na casa de seu pai, na tenda, estava no campo. Isaac olha e vê os camelos, ela olha e vê Isaac, e ela pergunta: é esse aí? Aí o servo fala: é esse aí o seu noivo? Ela cobre com o véu, porque era costume, e os dois se encontram no campo, fora do acampamento. Isaac pega, entra na tenda da sua mãe, Sara, que já havia morrido, e os dois então ali casam. E começa a história que nós conhecemos, de onde veio Israel e as 12 tribos de Israel. Vocês estão entendendo, irmãos? Escuta só, quem nos prepara é o Espírito Santo. Nós estamos no deserto aqui, vocês concordam? Estamos no deserto. É muita luta, é muita batalha, é muita prova, tem muita coisa que tenta desviar a nossa atenção. Mas o Espírito Santo é esse que está nos levando. Ele é o selo de Deus, que nos selou como propriedade de Deus, e está nos conduzindo para onde? Para encontrar com o noivo, para o casamento. Ele está nos preparando. Mas o diabo sabe disso, e o diabo, sabendo disso, ele luta, dizendo: você não presta, você não tem que congregar, é mais importante você fazer tais coisas do que ler Bíblia. É mais importante você cuidar de sua vida do que você orar, do que você ser fiel a Deus, do que você servir a Deus. E muitos estão caindo nas lábias, aliás, nas mentiras de Satanás. Muitos estão se enfraquecendo, porque as pessoas olham para si mesmas e falam: realmente eu não presto, eu não valo nada. Olha meus pensamentos, olha as minhas ações e minhas atitudes, eu não posso, eu sou muito fraco. Porque Satanás quer tirar os nossos olhos do alvo, que é o nosso casamento com Jesus Cristo. Ele tem conseguido fazer isso com muitas pessoas. Ele tem impedido muitas pessoas de alcançar aquele lugar. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, o Espírito Santo guia os teus olhos para o noivo, para Jesus Cristo. Porque assim como aconteceu com esse servo que foi preparando essa Rebeca, a noiva, até encontrar Isaac, ele também nos prepara. Você não tem paciência, ele te dá o fruto do Espírito, a paciência. Você não tem bondade, ele te dá o fruto do Espírito, que é a bondade. Você não tem domínio próprio, ele te dá o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Você não tem amor, ele te dá o amor, que é fruto do Espírito Santo. E ele vai nos ornamentando e apontando: olha como ele é lindo. Ele vem, ele é o mais belo entre os milhares. Ele vem,
ele é o herdeiro de tudo que o Pai tem. O Pai deu para ele toda a autoridade nos céus e na terra. Os anjos se prostram diante dele e adoram. Todos os seres obedecem à sua voz. Vamos, e nós estamos nesse deserto, né? E ele com a gente. Estamos com sede, ele dá água para a gente. Estamos tristes, ele levanta a gente. Estamos meio parados, ele pega nossas mãos e começa a andar conosco, porque ele tem um alvo, irmãos. Qual é o alvo? Nos levar para encontrar com o Cordeiro, e nós vamos casar com Jesus Cristo, amém? A noiva, a igreja vai casar com Jesus Cristo, que é muito mais importante do que tudo que tem nessa terra. Tudo que tem nessa terra não é nada comparado com a eternidade com Jesus Cristo, não é nada. E o Senhor e o Espírito Santo está nos preparando, está nos adornando, nos dando dons, nos dando habilidade, nos tornando maduros, enchendo nosso coração de fé, apontando para Cristo, mostrando como Ele é lindo, como Ele é fiel, como Ele é o herdeiro de todas as coisas, como Ele é poderoso, tentando tirar os nossos olhos do mundo, os nossos olhos daquilo que o diabo está fazendo, e encher nosso coração de esperança por aquilo que está por vir, como nós lemos aqui, que é o encontro que nós vamos ter com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso, a obra que o Senhor está fazendo em nós. Abra aí, aliás, Apocalipse capítulo 19, abra aí por favor, Apocalipse 19, o meu amado é o mais belo entre os milhares. Tem uma canção que a gente cantou muito aqui. Lindo, lindo, lindo és Jesus, Jesus. Se você olha para o que o diabo está fazendo e você desanima, você não está olhando para o Espírito Santo, você não está com os olhos do Senhor. Você tem que olhar com os olhos do Senhor. A recompensa para aqueles que continuam. E quem nos leva não somos nós, é o Espírito Santo. Amém? E Jesus disse que aquele que o Pai entrega para ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Essa pessoa não pode se perder, não é? Nós continuamos firmes caminhando com o Senhor. Aqui em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 6, diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões quebradavam. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Amém, gente? Aqui já é o encontro final, né? Aqui já é o encontro da noiva, de nós, né? Com Jesus Cristo nos ares, para que a gente comece esse casamento. É esse momento que o Senhor tem preparado para nós. Você pensa nisso? Você tem desejado isso? Você tem orado por esse dia? Você tem permitido que o Espírito Santo trabalhe em você e te prepara? Porque aqui, o versículo 6, cadê? O versículo 7 diz: a sua noiva já se aprontou. Ou seja, a noiva para casar tem que estar pronta, não pode ser de qualquer maneira, tem que estar pronta. E quem está aprontando a noiva no deserto é o Espírito Santo, é esse servo lá, está aprontando cada um de nós, sabe? Com luta, com batalha, apontando Jesus, enchendo o nosso coração de fé, porque a gente vai encontrar com o Cordeiro. Amém, gente? A gente vai encontrar com aquele que é nosso dono, que morreu por nós na cruz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vai estar com Ele,
E Ele está nos preparando, não é? Para quê? Porque não existe riqueza e esperança maior do que essa. Qual a maior riqueza que eu quero? Um carro novo? O que é um carro novo comparado com o meu encontro com o meu Senhor? Uma casa, uma mansão? O que é uma mansão comparado com o meu encontro com o meu Senhor? Coisas aqui na terra, posição. O que é posição comparado com o meu encontro eterno com o meu Senhor? Não é nada. Então, tira os seus olhos das coisas daqui da terra, coloca os seus olhos naquilo que o Senhor preparou para nós, porque você faz parte da noiva do Cordeiro, amém, gente? E diz que felizes são os convidados também para esse casamento. E quem são esses convidados? Mateus capítulo 5, eu não vou ler, 25, eu não vou ler não. Mateus 25, são muitos versículos, muito texto grande. Diz que o Senhor vem com sua glória, em sua glória, e Ele se assenta no trono, e Ele chama as nações para estar diante dEle. E Ele separa das nações as ovelhas para o lado direito e as ovelhas e os cabritos para o lado esquerdo. E Ele vira para as ovelhas e fala assim: vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai, possuí o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estava nu, me vestistes, estava preso e doente, fostes me visitar. As ovelhas, as nações ovelhas que estão no lado direito, vão olhar para Jesus e vai falar assim: Senhor, quando te vimos ter fome e te ajudamos? Quando te vimos nu e te vestimos? Quando te vimos com sede e te demos água? Quando te vimos preso ou hospitalizado e fomos te visitar? E o Senhor vai dizer assim: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Você vai ver isso em Mateus capítulo 10, versículo 40, não precisa ler, que Jesus fala assim: aquele que der um copo de água aos meus pequeninos discípulos, receberá galardão, receberá recompensa. E Jesus, no julgamento, está dizendo que eles vão possuir o reino, que é o galardão, que é a recompensa, porque eles serviram os pequeninos discípulos de Jesus, que estavam aqui na terra, com quê? Com água, com alimento, com abrigo e com roupa. Escuta só, gente. Estão preparados? Amém? Eu estou aqui, eu fico imaginando os passarinhos pequenininhos assim, ó, esperando a mamãe, né? Colocar o alimento. Pode ficar assim, amém? Estão preparados? Quando acontece isso em Mateus 25, a igreja já foi arrebatada, a noiva já encontrou com o Cordeiro. Então, quando o Senhor sentar em seu trono para julgar as nações não somos nós, não é a igreja, são as nações que passaram pela tribulação. Nem todos serviram o anticristo, nem todos receberam a marca do anticristo, nem todas as nações. E essas nações, a maioria, que são os cabritos, eles fizeram isso, eles andaram com o anticristo, e o Senhor diz: entre para o Geena, para o fogo eterno, vocês que não me deram comida, que não me ajudaram, etc, etc. Mas para as nações que ajudaram a igreja, existe uma recompensa. Qual é a recompensa? O reino. Que reino, irmãos? Jesus vem, Ele vai vir nas nuvens, Ele não vai encontrar a noiva dele no céu. Isaac não encontrou Rebeca no céu, encontrou Rebeca no campo. Os dois se encontram, e a noiva com Jesus Cristo vem e entra para o milênio, destrói o anticristo, destrói a besta, lança no lago de fogo. Um anjo vem e prende Satanás durante 1000 anos,
Escuta só como Satanás está fraco. Quando ele se rebelou contra Deus no céu, querendo tomar o lugar de Deus, foi o próprio Deus que lutou com ele e lançou ele nos ares. No capítulo 12 de Apocalipse, diz que é Miguel, um arcanjo poderoso, que lutará com ele e lançará ele na terra. Mas diz que quando ele estiver na terra, um anjo que nem fala o nome dele, nem a categoria, virá e vai amarrá-lo e colocá-lo no abismo. Ou seja, primeiro foi Deus Todo-Poderoso, depois um arcanjo, agora um anjo simples, porque ele ficou tão fraco. E aí então, nós, irmãos, iremos entrar nesse milênio, o casamento vai acontecer nesse período do milênio. E as testemunhas que vão testemunhar esse casamento são as nações em carne e osso, que não morreram e que receberam a recompensa porque ajudou a igreja no período da tribulação. Vocês lembram do que aconteceu, por exemplo, não sei, eu acho que já viram filmes, ou já leram, dos alemães que ajudaram os judeus na época de Hitler? Estão lembrados? Já viram isso? Amém? Eles esconderam os judeus em armários, em vários lugares, dava comida, arriscava a vida deles, não é? Alguns foram pegos, mas milhares de judeus foram salvos da morte, porque os alemães fizeram aquilo que as nações irão fazer com a igreja. Vai ter um tempo que tanto Israel como a igreja será perseguida, porque a Bíblia diz que a igreja passará pela tribulação, e Jesus virá no final da tribulação. É só você continuar lendo Apocalipse capítulo 19, olha aqui, o versículo 9, aliás, o versículo 11, o Senhor vem para casar. 19:11 diz assim: vi os céus abertos, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 17: vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu, dizendo: venham, reúnem-se para grande banquete de Deus, para comerem carne dos reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, está vendo? Jesus vem no final, vi a besta, no Armagedon, né? O casamento vai se dar nesse período. Vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. E os dois foram lançados vivos num lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne dele. Dá glória a Deus. Vocês entenderam? Jesus vem, encontra com a gente nos ares. O Espírito Santo está nos preparando, Ele está nos ataviando, Ele está nos ornamentando, e nós estamos indo nesse deserto. Ele vem nos ares, dá ordem para que todos os espíritos que morreram nele ressuscite, a primeira ressurreição, e encontra com Ele nos ares. Os vivos que estiverem aqui serão transformados e encontrarão com Ele nos ares. Só que Ele não vem sozinho, Ele vem como esse guerreiro, o Senhor dos Senhores. E Ele desce, e quando Ele desce, o que Ele faz? Ele julga as nações, Ele destrói o anticristo, destrói a besta, destrói todas as nações que são cabritos que estão no lado esquerdo, porque ajudaram o anticristo, tem a marca do anticristo. Então Ele entra e inaugura o quê? O reino milenar, que é o milênio. E no milênio vai acontecer o que? O casamento da igreja
com Jesus Cristo, porque as nações que receberam o galardão de viver no milênio de carne e osso, elas entrarão e vão estar vivendo e serão as testemunhas do nosso casamento com o Cordeiro. Haverá dois tipos de pessoas no milênio: pessoas de carne e osso. Isaías diz que pessoas com 100 anos, que morrer ainda é criança, então as pessoas viverão como a idade da árvore nesse período. E haverá o arraial dos santos, com nós, a igreja, aqueles que venceram, que está com o Senhor, com o corpo de glória, que de acordo com o Evangelho de Lucas, vamos reinar e governar cidades, vamos governar regiões junto com Jesus Cristo, né? Vamos levar essas pessoas para as águas da vida, que é Jesus Cristo. Elas serão salvas, porque nosso coração se enche da esperança de que há uma realidade eterna para aqueles que estão com Cristo Jesus. Suporte mais um pouquinho, fica firme. Se você cair, o Espírito Santo te levanta. Se você ficar triste, Ele é a tua alegria. Se você não está conseguindo, deita no canto e chora. Se você não conseguir orar, só chora, deixa Ele chorar por você. Peça ajuda ao Senhor. Peça a Ele para iluminar os seus olhos, para você ver o Cordeiro, para você ver a realidade que está preparado para você. E se você nasceu de novo, você não será destruído. Você fará parte da noiva do Cordeiro e casará com o Senhor para sempre. Então essa ceia está falando disso, do corpo e do sangue de Jesus que foi dado por nós. Essa ceia é uma memória daquilo que vai se realizar no futuro. Então, irmãos, fique firmes. Coloque no teu coração, o ano que vem são 12 ceias no ano. Eu não vou perder nenhuma. Tem os PGs que nós fazemos. Eu vou fazer parte de um PG e vou deixar que o Espírito Santo use o dom que eu tenho para levar pessoas a Cristo. Eu vou fazer discípulos. Tem ministérios na igreja, não é? Eu vou servir o Senhor dentro desses ministérios. Eu não vou andar sozinho. Eu vou andar na comunhão da igreja e vou fazer a vontade de Deus. E fique firme, porque a gente não sabe que hora que Ele vem. Não é, pastor? A gente não sabe, mas Ele vem. Ele vem. A gente não sabe qual o momento. Eu sei que minha neta, a nossa netinha, ela fala assim: eu não vou morrer, vovô, eu vou ser arrebatada. Eu acredito. Eu não sei pela minha idade, se vai dar tempo, mas eu creio que a geração dela verá o Senhor vindo nas nuvens com poder e grande glória. Isso é mais importante do que sexo, do que dinheiro, do que bebida, do que brigar no casamento, do que você ficar se matando no trabalho e não ter tempo para servir a Deus, não ter tempo de fazer um discípulo, não ter tempo de orar, não ter tempo de se entregar para Deus. Isso é muito mais importante, porque isso é uma realidade espiritual que Deus está preparando para nós. Então essa ceia aqui nessa noite fala disso, fala desse encontro que nós teremos com o Senhor nos ares. Quem entendeu aí, diga amém. Quem pode falar Maranata? Mais uma vez, Maranata. Mais uma vez, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Quem pode dizer: eu estou te esperando? Quem pode falar assim: eu estou andando no deserto, mas não estou sozinho. O Espírito Santo está comigo, me preparando como noiva para encontrar com o Senhor nos ares e ter o meu momento com Ele. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome do Senhor. Queria trazer essa palavra para a nossa meditação. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Você vai ter um tempo de adoração, de entrega da sua vida ao Senhor, um tempo pessoal. Tem um tempo pessoal com Ele. Tem um tempo pessoal com Ele. Tem um tempo pessoal com Ele. Fecha teus olhos.